Penhorar um imóvel sem intimar o cônjuge é como construir uma casa sem alicerce. Vai cair e eu vou te ensinar a derrubar isso. Se você é advogado ou advogada e está atuando na defesa de algum executado, esse conteúdo é para você. Nesse episódio 5 da série Cavalo de Troia, vamos falar sobre a nulidade absoluta em relação à falta de intimação do cônjuge quando a penhora é de um imóvel. Olha só, o credor sacana está rindo à toa. Ele conseguiu penhorar o imóvel do seu cliente devedor e a avaliação já passou, o leilão está batendo a porta. Ele acha que a vitória é certa, mas ele cometeu um erro que é um verdadeiro presente para a defesa. Ele esqueceu que o devedor não é sozinho no mundo. O devedor tem um cônjuge e esse cônjuge tinha que ser intimado da penhora. Eu sou Alessandro Meliso, atuei como juiz por mais de 21 anos e hoje ajudo advogados a atuarem na defesa do executado com técnica e estratégia. Esse é o 5º episódio da nossa série Cavalo de Troia e hoje vamos tratar de um sistema auxiliar da execução que é a penhora de bens imóveis e a nulidade absoluta que acontece quando o cônjuge do devedor não é intimado, é ignorado. O valor desse vídeo é claro, você vai aprender a identificar esse vício e como usá-lo para anular atos executivos, ganhando tempo precioso ou até mesmo derrubando a penhora de uma vez por todas. Muito bem, o assunto hoje é nulidades específicas no processo de execução. Como sabemos, o processo de execução ele é uma sequência de atos processuais que visam a penhora, a avaliação e a expropriação do bem penhorado. Agora, esses atos devem ser cumpridos segundo aquilo que determina o próprio Código de Processo Civil. E se na prática não for observado alguma determinação legal, isso gera uma nulidade, que é, obviamente, uma matéria de defesa que pode ser apresentada pelo devedor e, com isso, até mesmo extinguir o processo de execução ou o ato executivo realizado no caso concreto. E esse ato específico que vamos tratar hoje é a penhora. A penhora é o ato do processo de execução que identifica um patrimônio do devedor que será responsável pela obrigação que está no título executivo. Como sabemos, são os patrimônios do devedor que respondem pela dívida, o patrimônio presente ou o patrimônio futuro. Artigo 789 do CPC diz isso, princípio da patrimonialidade no processo executivo. São os bens do devedor que respondem pela dívida. Pode ser que, no caso concreto, nós temos um devedor, pessoa física, casado. E aí, o Código de Processo Civil traz regras específicas em relação à penhora. Vamos tratar disso, portanto, usando aqui a nossa lousa digital. Primeira observação que eu queria trazer para você. Toda vez que no processo de execução o exequente consegue identificar um patrimônio do executado, esse patrimônio será individualizado como responsável pelo pagamento da dívida através de um ato chamado penhora. Toda vez que existir uma penhora realizada no processo de execução, o artigo 841 do CPC diz expressamente que o executado, ou seja, o devedor, tem que ser intimado da penhora. E por que o devedor é intimado da penhora? Justamente para apresentar uma defesa específica chamada impugnação à penhora. E nessa defesa específica, o executado pode alegar, por exemplo, a necessidade de substituir o bem penhorado. Ou ele pode alegar um vício em relação à penhora realizada, ou ele pode alegar que esse bem é um bem impenhorável. Portanto, aqui estamos diante das matérias de defesa possíveis de ser apresentadas através da impugnação à penhora. Mas o Código de Processo Civil vai além e muitas vezes isso é esquecido na prática. O artigo agora 842, o próximo artigo do CPC, trata de uma regra bem específica. E que regra é essa? O artigo 842 do CPC diz que se no curso de uma ação de execução a penhora recair sobre um imóvel do devedor,
Além de intimar o devedor, o artigo 842 diz que o cônjuge do devedor também deve ser intimado dessa penhora. A intimação pessoal do cônjuge é obrigatória. Só há uma exceção quando o regime for da separação total de bens. Fora desse regime, em qualquer outro, como por exemplo, o regime da comunhão universal, feita a penhora no curso de uma ação de execução sobre um bem imóvel, o cônjuge do executado tem que ser intimado. E esse cônjuge é intimado da penhora para quê? Para ele, cônjuge, poder apresentar defesas. E aí é que vem um ponto importante. O cônjuge, devidamente intimado da penhora realizada sobre um bem imóvel, esse cônjuge tem dupla legitimação para apresentar defesa. Ele pode, através da sua intimação, apresentar embargos de terceiro. Por que ele apresentaria um embargos de terceiro? Para desconstituir a penhora. Se o bem penhorado, o cônjuge, tem direito à meação, ou esse bem imóvel penhorado é integralmente do cônjuge não executado, esse cônjuge pode requerer a desconstituição da penhora através do ajuizamento de um embargos de terceiro. Ele questiona a própria penhora realizada e o objetivo dessa ação é desconstituir a penhora, para que a meação ou a integralidade do bem não responda pela dívida do devedor no caso concreto. Mas, como eu disse, ele também tem outro tipo de defesa. O cônjuge não executado pode também questionar a própria ação de execução. E para isso ele tem legitimidade para propor os embargos à execução. Portanto, por intermédio dos embargos à execução, ele, cônjuge, pode questionar o próprio título executivo, ele pode questionar o excesso de execução, ele pode alegar que existe uma prescrição intercorrente, ele tem, portanto, legitimidade para apresentar defesa específica no processo de execução. Ele pode, portanto, através de embargos à execução, questionar a própria ação de execução em qualquer termos, inclusive ele pode apresentar também exceção de pré-executividade. Agora, o que acontece muitas vezes na prática é que o exequente esquece da regrinha do artigo 842. E se não houver essa intimação pessoal do cônjuge não executado, diante de uma penhora realizada sobre um bem imóvel que está sendo imputado ao devedor, todos os atos praticados a partir da penhora são considerados nulos de pleno direito. Inclusive, a avaliação do bem penhorado e, posteriormente, eventualmente até mesmo, a expropriação desse bem por adjudicação ou por venda em asta pública. Todos os atos praticados após a realização da penhora sem a intimação do cônjuge não executado serão nulos de pleno direito por ofensa ao artigo 842 do CPC. Observe isso na sua prática jurídica, porque essa pode ser uma matéria de defesa importante. E como que você alega essa matéria de defesa importante? Você pode alegar por uma simples exceção de pré-executividade, já que estamos diante de uma questão de ordem pública que o juiz, inclusive, poderia ter reconhecido de ofício. Esse foi o Cavalo de Troia de hoje. Lembre-se, esta é uma série, tá? E cada vídeo é uma lição prática para você. Assistindo a todos os episódios, você terá um arsenal completo para atuar de forma segura na defesa do executado em qualquer processo de execução. Se você é advogado e quer atuar com estratégia, segurança e obter resultados efetivos na defesa do seu cliente, já se inscreva no meu canal e ative as notificações. Aqui a gente não improvisa, a gente sempre entra no processo de execução para vencer. Eu espero você.